Ter um planejamento, você conseguir medir, você conseguir olhar, você conseguir pôr metas, você for montar um plano de ação, você consegue ter uma saúde financeira muito maior no teu negócio. Você consegue estar preparado para qualquer eventualidade, para qualquer situação desagradável que aconteça, você está precavido, você está com a coisa prevista. E sem contar o seguinte, você realmente pensar no teu planejamento, você ter um planejamento financeiro organizado é o que faz, é um dos primeiros passos para que você tenha uma empresa independente de você. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer parar de apagar incêndio o tempo todo na tua empresa, se você quer ter uma empresa que verdadeiramente funciona, sem que você precise se envolver em tudo, considera esse passo, tá? Esse passo é imprescindível para que você possa ter um planejamento financeiro eficaz. Planejamento financeiro para pequenas empresas em época de crise. Eu sou Fernando Campagnolo, sou da Viva Positivamente e o que a gente faz aqui é ajudar empresários a ter uma empresa independente. Ou seja, a empresa que não dependa dele para tudo, uma empresa que ele possa realmente parar de apagar incêndio e que a empresa fique funcionando sem que ele se envolva o tempo todo. E, na verdade, esse assunto aqui, planejamento financeiro, ele é algo que, embora o tema seja em época de crise, né, ele é algo que não tem que ser feito só na época de crise, ele é algo que é para ser feito sempre, sempre. Isso tem que virar rotina para o empresário. E nós aqui, como empresa, a gente tem percebido essa situação que está acontecendo no momento, essa crise, vamos chamar assim, por conta do coronavírus. Nós temos tentado fazer algumas ações aqui dentro do possível para ajudar, para contribuir para os empresários, para que possa realmente minimizar um pouco esse impacto. Eu quero aqui já começar esclarecendo, já no começo desse vídeo, que o conteúdo, o foco do que eu trouxe aqui é aquele primeiro planejamento. Ou seja, eu vou abordar assuntos para aquele empresário que quer começar a se planejar na empresa. Se você que está assistindo, que vai assistir depois a gravação, for alguém já experiente nesse assunto, é válido, claro, você dar uma olhadinha, que é bem-vindo para dar uma olhadinha no que a gente abordou, mas eu quero te falar já de antemão que a gente não vai aprofundar aqui, eu não vou trazer coisas mais complexas, eu vou trazer coisas para quem está iniciando nisso. Então é bem-vindo para assistir, mas depois não diga, mas o Campagnolo falou o básico. Exatamente, o objetivo aqui é o primeiro, por isso que tem esse nome, o primeiro, tá bem? E eu quero também aqui já aproveitar, já te pedir, aqui embaixo, quando você está assistindo, tem um botãozinho ali que diz inscreva-se. Se inscreve no nosso canal, depois que você clicar nesse botão vai aparecer um sininho do lado, aperta nesse sininho porque sabe o que acontece? Ó? A gente está largando muito conteúdo mesmo aqui no canal, então toda vez que a gente largar um conteúdo novo você vai ser notificado e você pode estar assistindo, tá? Então faz a tua inscrição, clica no sininho ali que daí você consegue acompanhar tudo que a gente está largando aqui. E por que eu vou ensinar isso? Essa questão de planejamento financeiro. Porque eu vejo assim, ó, a realidade, e como eu falei, planejamento financeiro não é só para fins emergenciais, é para se fazer sempre, manter isso uma rotina, uma frequência, uma constância. Mas eu vejo empresários que às vezes eles tomam um susto lá quando vêm determinadas contas. E algumas dessas contas até mesmo já era meio que previsto que elas iam vir. Ele já sabia, ou de repente ele acabou negligenciando, aquilo ali não deu tanta importância. Então quando vem, ele toma susto. Ele toma susto também quando de repente queima algum equipamento, lá estraga, ele tem que repor, ou até mesmo uma viatura que ele tem que comprar ou dar uma manutenção. Então, para isso, o planejamento financeiro ele impacta muito nesse sentido. Sem contar épocas como essa em que a gente está vivendo agora. Quanto mais a pessoa consegue ter a capacidade de planejar o financeiro na sua empresa, menor o impacto que essa empresa está sentindo nessa época aqui. Então é preciso realmente antecipar, é preciso prever o que vai acontecer. A gente costuma brincar até com uma palavra, a palavra correta, quando a gente tem um planejamento e a gente segue à risca esse planejamento, é profetizar o que vai acontecer. Ou seja, eu vou simplesmente escrever o que vai acontecer lá na frente. Ah, Campagnolo, isso que tu está falando é impossível. Não é impossível não. Quando isso vira um hábito, quando você faz isso com uma constância, isso muito bem feitinho, isso não é impossível, isso não é viagem, isso é algo totalmente real. É realmente programar o que vai acontecer.
Então assim, ó, dentro inclusive lá do método Empreendedor Líder, algo que eu ensino muito, e hoje que eu vou falar aqui, é muita coisa que está lá no Empreendedor Líder, tá? Mas algo que eu sempre bato é na importância que é você ter um caixa separado, um caixa organizado lá, para que você possa suportar pelo menos 3 meses de época difícil. E aí quando eu falo isso para os meus alunos, é muito comum que alguns aqui acham que isso é impossível, mas não tem como é que eu vou fazer caixa para 3 meses. Se já é apertado meu negócio, alguns levam na brincadeira, acham que eu estou zoando aqui, mas alguns fazem, alguns se programam para isso. E quem faz isso não toma susto. E eu vejo o seguinte, alguns desses meus alunos agora, eles não estão apavorados. Quem faz isso? Um deles, inclusive, outro dia estava numa conversa informal e ele comentou que há 2 anos atrás, quando eu propus isso, ele começou a se organizar nesse sentido e ele começou a juntar dinheiro e hoje ele tem 6 meses de faturamento guardado. Você sabe o que é isso? Você tem uma tranquilidade de 6 meses, enquanto tem empresário que agora está apavorado por ficar 30 dias sem faturar. Ele está tranquilo. Claro que ele está preocupado, é óbvio, mas ele não está em pânico. Ele sabe que ele tem caixa para suportar 6 meses de faturamento. Outros vêm até mim e comentam, Campanholo, eu consegui juntar 2, 3 meses de faturamento. Legal, fantástico. Se reduz, é uma preocupação a menos, é uma coisa a menos que precisa se preocupar lá no dia a dia. É algo que realmente é simplesmente se organizar. Aproveita essa época sem pânico e se organiza para quando isso tudo acabar voltar a funcionar legal. Então nessa live aqui, a gente vai abordar 3 questões importantes que são relacionadas ao planejamento financeiro. A primeira parte, eu vou te ensinar como você faz para você entender e como você analisar as contas. Veja, uma coisa bem diferente é você olhar para as suas contas. Outras coisas é você entender elas e você ter a capacidade de analisar para que você possa tomar decisões em cima dessa análise que você fez. O segundo ponto é a forma correta para você se planejar para que você não tome susto. Não tome susto quando surjam os imprevistos, não tome susto quando venham contas que você talvez até já sabia que iam vir. E o terceiro ponto, porque veja, entender, analisar, planejar é muito fácil. O difícil é você fazer cumprir esse planejamento financeiro. A gente costuma falar que o papel aceita tudo, né? Uma planilha também aceita. O que eu coloco lá acaba aceitando. Mas e fazer cumprir isso? É outra situação. Então também vamos abordar nessa live aqui como é que você faz para fazer cumprir esse planejamento financeiro, ok? Vamos lá. Então nesse sentido, eu queria te falar antes de qualquer coisa que eu percebo, como mentor empresarial, eu percebo alguns descuidos, alguns deslizes que alguns empresários cometem. Eu não estou falando de todo mundo, mas eu quero que você preste atenção nisso, porque de repente se você observar que você comete um desses deslizes, comece a evitar imediatamente. O primeiro deslize é que tem empresário que não faz registro. Ele paga as contas dele, simplesmente paga, coloca o comprovante lá numa gaveta e deu. Para ele tá tudo certo, aquela conta tá paga, tá tudo ok. Maravilha. Tem alguns que até registram, até tem lá um sistema onde eles controlam tudo isso, às vezes tem uma planilha, tem um caderninho, então fazem todos os registros bonitinho, como manda o figurino. Mas sabe o que acontece? Eles não olham para esses registros. Eles simplesmente deixam lá, deixam isso lá. Aí não tem sentido nenhum registrar, não tem moral nenhuma. Outro ponto, assim, que eu vejo muito é que tem empresários que não olham indicadores, não usam esses registros para mostrar um caminho, mostrar a correção de rota que eles têm que fazer na empresa deles, para não tomar susto, para não para garantir que alguns imprevistos lá não aconteçam, não gere situação desconfortável. Esse aqui é o maior descuido e eu vejo, infelizmente eu vejo muito. É o que a gente chama de caixa único. Sabe o que é caixa único? É aquele empresário que ele mistura lá o dinheiro dele de casa e o dinheiro da empresa, é tudo um bolo só. Então já começa que há uma dificuldade muito grande de se fazer registro. Você não consegue separar o que é da empresa, o que é teu. Então, outra coisa que acontece é que ele pega lá, faltou dinheiro para ir no mercado, faltou dinheiro para uma viagem, pega dinheiro do caixa, ele não está controlando aquilo ali. É o que a gente chama de CPF NJ. É uma coisa só, empresa e casa se misturam. Não tem como ter uma gestão competente assim, não tem como você olhar para os números e você analisar aonde que está o problema, o que você tem que fazer para corrigir, se
há essa mistura de caixa, caixa da empresa com caixa da pessoa física. E normalmente quem faz essa mistura, quem trata tudo lá como um CPF NJ, ele está cometendo às vezes esse outro descuido aqui, que eu posso até transformar o nome, não é nem descuido, isso aqui é um pecado, é fazer retiradas incompatíveis. Perceba, se eu não tenho um controle, se eu não tenho uma gestão eficiente sobre o meu financeiro, de repente virou um mês, eu olho para o caixa, tem um montante de dinheiro ali, um valor maior, eu me surpreendo, ó, sobrou bastante. Aí eu pego aquele dinheiro ali e vou lá reformar meu apartamento, vou trocar de carro, vou fazer uma viagem, vou comprar alguma coisa para mim. Mas como eu não tenho uma gestão, eu não consigo perceber que aquele dinheiro ele é parte do meu giro, aquele dinheiro ele é um capital importante, que tem algumas compras que eu fiz e que eu não paguei ainda, eu vou precisar daquele dinheiro para pagar, então eu acabo descuidando com isso, faço uma retirada muito maior do que a empresa consegue me pagar, na verdade. E assim, ó, é importante que eu te fale, eu vejo empresas quebrarem por causa disso. Às vezes até não quebra, mas ela fica ali totalmente estagnada, ela fica parada sem um crescimento. E o sexto descuido que eu vejo também é não fazer um planejamento. Tem gente que faz registro, olha registro, mas não consegue ter um planejamento do que vai acontecer para frente. Aqui a gente costuma brincar que quem age assim é aquele empresário Zeca Pagodinho, ele está deixando a vida levar, não está planejando a vida, não está direcionando como ele quer que seja. Então é muito importante isso. Se você quer ter uma empresa que seja independente de você, se você quer parar de apagar incêndio e você ter uma empresa que funcione sem você precisar estar em cima o tempo todo, você se preocupar com o planejamento financeiro é indispensável, você tem que fazer isso. Deixa eu te falar ainda aqui o seguinte, ó, se enquanto eu estiver falando algum assunto, você lembrar de alguma dúvida que queira me perguntar, vai escrevendo aqui embaixo, qualquer coisa referente a esse assunto, coloque ali, porque eu vou de quando em vez eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma coisa, e ao final eu vou abrir um espaço próprio para isso, mas de vez em quando eu vou dando uma olhadinha aqui, na medida do possível eu vou estar respondendo. Então a primeira coisa aqui que a gente tem que cuidar na hora de organizar, de planejar o nosso financeiro, é construir o nosso plano de contas. Esse é o primeiro passo. Mas o que é plano de contas, campanholo? Imagina o seguinte, quando você paga lá uma conta de energia elétrica, vamos chamar de luz, né? Popular é luz, paguei a conta de luz. O que normalmente a gente faz? A gente coloca lá ou no envelope ou numa pastinha chamado energia elétrica. Paguei a conta do telefone, a mesma coisa, vai para uma pastinha telefonia. Paguei aluguel, folha de pagamento, encargos, vai para uma pasta RH. Então você imagina que o plano de contas é simplesmente uma lista de todas essas pastas para você organizar, para você fazer um total do que você gastou em cada uma dessas pastinhas. Isso é um plano de contas. Então, para a gente entrar aqui na questão plano de contas, eu quero te falar que existem vários tipos de contas que você precisa se preocupar. Mas aqui nessa live eu vou abordar três, porque essas três, se você começar por essas três, você já está grandão ali, o teu planejamento financeiro ele já fica muito bom mesmo. Então quais são esses tipos de contas? O primeiro tipo é as contas chamadas de receita. A receita, uma conta receita, é uma conta que você ganha dinheiro. Como é que você ganha dinheiro no seu negócio? Tá? Eu vendo produtos, eu vendo serviços, eu sou representante, eu tenho comissões. Então isso é uma conta de receita, ou seja, é a entrada de dinheiro. O segundo tipo de conta são as contas de despesas, ou seja, tudo aquilo que eu pago. Paguei para manter meu negócio, para estruturar meu negócio, fazer crescer meu negócio, é uma conta de despesa. As contas de despesas, a gente divide elas em dois níveis. O primeiro nível são daquelas contas chamadas de fixas. Uma conta fixa, aquela por conceito é o seguinte, uma conta ela é fixa, não é quando o valor é sempre o mesmo. Algumas pessoas confundem, é fixa quando o valor nunca muda. Não, não é isso. Ela é fixa quando, independente de uma venda, essa despesa eu vou ter que pagar igual. Ou seja, se eu vendi R$1, R$1.000.000 ou nem R$1, eu tenho aquela despesa igual. O que seria então uma despesa fixa? Despesa com aluguel, condomínio, energia elétrica, telefone, contador, sistema de gestão, água se tiver, isso tudo são despesas fixas. Ou seja, vendi ou não vendi, eu vou pagar igual, eu vou ter essa conta igual. E aí nós temos as despesas variáveis.
que muda? As despesas variáveis são aquelas o seguinte: se eu não vendi, eu não tenho essa despesa. Se eu vendi, eu tenho essa despesa. Comissão de vendedores: se o vendedor não vender, se eu não vender nada, eu não preciso pagar comissão para ninguém. Imposto sobre nota fiscal: se eu não vendi, não tem imposto para pagar. Taxa de cartão de crédito, taxa de boleto, são despesas variáveis, são aquelas que, se não houver uma venda, não acontece. Mas claro, para a gente começar a fazer um planejamento financeiro, se eu falar em despesa já está de bom tamanho, já está bom demais aqui, eu já consigo me organizar. E um terceiro nível que eu quero te passar hoje é o nível dos investimentos. Tá? São aquelas contas que eu uso para investir no meu negócio, para ampliar meu negócio, para trazer um novo produto, um novo serviço, para trazer mais clientes para o meu negócio, ou até mesmo para melhorar a gestão do meu negócio. Vamos lá, vamos trazer um exemplo prático aqui de um plano de contas. Deixa eu só pegar aqui a minha caneta, vai ficar mais fácil. Ó, eu gosto de separar isso aqui em colunas. Então, por exemplo, aqui, esta coluna aqui, a coluna da esquerda, são as contas de receitas. Eu posso estruturar em níveis aqui para ficar mais fácil para mim, para eu entender melhor. Então, por exemplo, o grupo das receitas, eu dividi, ó, isso aqui é um exemplo, um plano de contas bem genérico, um exemplo mesmo. Mas essa empresa aqui, ela ganha dinheiro de três formas. Ela ganha dinheiro vendendo produtos, ela ganha dinheiro vendendo serviços, e serviços ela tem dois tipos de serviço. Ela tem o serviço que ela mesma presta, que é o serviço próprio, e tem serviço que ela terceiriza. E ela tem ainda uma terceira fonte de receitas, que ela tem aluguéis. Veja, aqui é importante que eu esclareça, eu já trouxe esse exemplo de propósito. Quando eu estou falando em aluguéis, eu estou falando em imóveis que estão no nome da empresa e cujo dinheiro entra para a empresa. Se você tem algum imóvel no seu nome e essa renda é uma renda sua, você não vai colocar isso no plano de contas da empresa. Mas, Campanholo, eu posso criar um plano de conta para minha vida pessoal? Não só pode, como deve. Pode, exatamente esse conteúdo aqui que eu vou te passar para a sua empresa, você pode levar ele para a sua vida, pode fazer para o seu controle pessoal. Aqui à direita, então, nós temos aquilo que sai, as minhas saídas. Então, eu já separo, está separado até em cores aqui. O que está em vermelhinho são as minhas... Acabei riscando em cima aqui. São as minhas despesas. Então você pode agrupar despesas prediais, aluguel, condomínio, energia, IPTU, telefonia fixa, imóvel, RH, tudo que é RH, salários, encargos. Então você vai separar uma conta para cada tipo de despesa, como se fosse uma pastinha. Materiais de expediente, escritório, despesa com viagem, despesa com terceiros, aqui são tudo despesas fixas. Depois eu vou ter as minhas despesas variáveis. Lembrando, fixa, se eu não vendi, eu pago igual. Despesa variável, se eu não vendi, não vou ter essa despesa. Então, despesa variável. Comissão, imposto, frete, taxa de cartão de crédito, tarifa de boleto, taxa de protesto, se tiver. Tudo isso são despesas variáveis. E por fim, eu vou ter aqui a conta de investimentos. O que são investimentos? Aquilo que eu compro para melhorar alguma coisa, aquilo que eu invisto para melhorar alguma coisa. Este exemplo, compra de equipamentos, compra de imóveis, compra de veículos, benfeitorias, esse é o teu planinho de contas. O primeiro passo, então, que você tem que fazer é estruturar o seu plano de contas. Legal! E o que eu uso agora, em cima do plano de contas? O que eu posso utilizar deles? Existem dois relatórios que são extremamente importantes para qualquer gestão financeira. Tem o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, e tem o DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício. Nessa live aqui, eu só vou falar do demonstrativo de fluxo de caixa. O demonstrativo de resultado de exercício, que é o DRE, ele te mostra o lucro do negócio. Eu vou fazer uma live futuramente aqui só para falar dele e como você utiliza ele. Mas hoje a gente vai se ater aqui no demonstrativo de fluxo de caixa. Esse é o nosso ponto-chave. E o que exatamente é o demonstrativo de fluxo de caixa? Ele é um relatório bastante simples aqui, onde eu vou ter todas as minhas contas, as contas que eu criei, e eu vou ter uma coluna mensalmente aqui onde eu vou estar apontando todos os meus gastos que eu tive em cada uma dessas contas. Ao final ele vai apropriar para mim o que entrou e o que saiu, quanto sobra. Ah, mas Campanholo, isso tem a ver com o meu fechamento de caixa?
Não. Fechamento de caixa normalmente é aquilo que está lá para venda, aquilo que está ali do que está acontecendo. O demonstrativo de fluxo de caixa ele vai me dar tudo. Independente se eu paguei com dinheiro do caixa, independente se eu paguei com dinheiro do banco, se eu repassei um cheque de cliente, não interessa. O demonstrativo de fluxo de caixa vai conter tudo aqui dentro para eu poder entender cada uma dessas contas. E aqui deixa eu te falar, ó, eu vou só parar aqui minha câmera nesse momento, aqui vou abrir essa planilha para você, vou te mostrar como é que é isso na prática. Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Aqui. Deixei minha câmerazinha no canto aqui, se atrapalhar eu tiro. Mas assim, ó, essa é uma planilha, inclusive, que você que está aqui assistindo, ou você que vai assistir a gravação depois, eu vou te passar um link aqui porque eu vou te dar ela de presente, então você pode baixar. Deixa eu só colocar aqui como é que você baixa aqui, já vou colocar embaixo. Inclusive se você tiver como baixar agora, vai ficar bem mais fácil aqui. Baixar a planilha. Aqui. Aí. Bem simplesinho o link, então se você quiser baixar agora ou depois, baixe essa planilha e ela vai ter tudo que a gente vai falar aqui nessa live. Vamos a ela então. Então essa planilha, deixa eu te mostrar, ó, aqui embaixo você tem abas, tá? Eu separei aqui o primeiro semestre, então você tem de janeiro a junho, e você tem aqui embaixo o segundo semestre, que é de julho a dezembro. Como que tá aqui, ó? Tá todas as suas contas estruturadas. Então depois que você montou aquele planinho de contas, você vai copiar ele para cá, vai simplesmente digitar as contas aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai lançar aqui conforme as coisas forem acontecendo. Mas Campagnolo, eu tenho um sistema de gestão lá que me dá isso. Legal, joia, faz no sistema. A planilha ela é um apoio, a gente montou a planilha que é para quem não tem sistema, ou não sabe usar, não está acostumado, então pode usar a nossa planilha. Já é melhor que caderninho, porque pelo menos ela soma para você, ela faz o cálculo para você. Então você vai registrar aqui, vamos montar algum exemplo, digamos que lá em janeiro, venda de serviços foi 100 mil reais, venda de produtos foi 50 mil reais, tudo chute, tá? Tem nada aqui de real. Aluguel, digamos que essa empresa pague 5 mil de aluguel, pague 800 de condomínio, energia elétrica, vamos colocar aqui 1.500, IPTU lá em janeiro, ela pagou 300 reais de IPTU, baixinho, né? Não deve ser uma empresa aqui do Rio Grande do Sul para ter esse valor. Telefonia fixa, está pagando 2 mil reais, telefonia móvel está pagando 800, salários, vamos botar aqui 25 mil reais, e assim eu vou montando, tá? Vou montando todos. Material de escritório, gastou 800 reais. Despesas com viagem, tem bastante vendedor, o pessoal viaja bastante, deu 5.800. Comissões, ela pagou aqui, digamos, 10 mil em comissões. Fretes aqui, impostos, não vamos nem fazer conta aqui, mas vamos supor que deu 9 mil. Chute, né? Frete deu 1.200, taxa de cartão de crédito 1.300, com fornecedores, as compras que essa empresa fez, ela pagou 34 mil reais. E assim vai, vou jogando todas as minhas contas, compra de equipamento, eu estou pagando uma prestação lá de computadores que eu comprei, 600 reais. Compra de imóveis, não tem. Compra de veículos, estou pagando a prestação da última Fiorino que eu comprei para fazer as entregas lá, da 1.800 a prestação, por exemplo. Então montei as minhas contas, coloquei os valores aqui na planilha, aqui embaixo ele vai me dar então quanto que entrou, quanto que saiu, total, e esse total ele vai jogar, ele vai começar como saldo inicial do próximo mês. Qual que é a ideia? A ideia disso é que você lance mês a mês tudo que você pagou, tudo que você investiu, cada um no mês corrente, usando a primeira e a segunda aba aqui. Mas não é só lançar, tá? Não é só lançar aqui. A ideia é que você acompanhe isso, que você consiga entender isso. Quanto isso está evoluindo, quanto isso está subindo, quanto está baixando. Então esse é um dos primeiros pontos, você começar a fazer esse mapeamento. Mapeou todas as tuas contas, documentou tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo que está acontecendo. Vamos lá, vamos trocar aqui, deixa eu voltar lá para a minha apresentação. Passei. Legal, essa é a ideia aqui. Aí você tem um outro ponto que você tem que preocupar. Você já anotou, criou o plano de contas, anotou todos os gastos em cima de cada conta. Agora você tem 2 pontos e esses pontos são de extrema importância para o teu negócio.
você tem a provisão e você tem a reserva. Eu vou começar a falar de reserva aqui porque ela é mais fácil, ela é mais simples. O que é reserva? Lembra que eu falei no começo dessa live que é muito importante que o empresário tenha no mínimo 3 meses de faturamento guardado? Ah, mas é difícil, campanholo. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Quando você começa a analisar as suas contas, quando você começa a entender aonde está indo o dinheiro, você começa a criar ações para você, de repente, cortar algumas coisas. Corta alguma coisa desnecessária, diminui coisas que, se você não olha para isso, você não está nem se antenando, você só vê na hora de pagar o boleto. Aí você não consegue nem ver se aquilo está caro perante meses anteriores ou não. Mas então, não dá para 3 meses? Organiza 2. Não dá para 2? Organiza 1. Mas é importante você ter uma reserva. E a reserva, ela serve para quê? Ela serve para períodos como esse que a gente está vivendo agora, período de baixa de faturamento ou até mesmo redução de faturamento. Ela serve para eventuais problemas que possam surgir, imprevistos que possam surgir, e eles acontecem quando a gente está precavido melhor, mas também tem algo legal aqui, a reserva serve para eventualmente uma oportunidade de negócio, surgiu lá um fornecedor, tem um preço legal de um produto, posso comprar uma quantidade maior, posso investir para ampliar meu negócio, a oportunidade caiu, eu ter dinheiro guardadinho, é sensacional, é incrível isso. E outro ponto aqui que eu preciso abordar é a provisão. Deixa eu te explicar melhor o que é provisão, te dando um exemplo. Eu sou ciclista, eu gosto de fazer pedais de longa distância. E acontece assim, mas mesmo pedais de treino, eles são ali de 2 horas, 2 horas e meia. Imagina que quando eu monto em cima da bicicleta, eu saio para pedalar, eu não tenho nem sede e nem fome. Eu estou bem, estou 100%. Mas é certo que dali uma meia hora eu vou ter sede. É muito provável que daqui umas 2 horas eu vou ter fome. Então o que eu faço? Eu levo as minhas provisões, que é água e comida. Levo lá uma caramanhola, que é uma garrafinha cheia de água. Levo ali uma barrinha de cereais, levo alguns grãos ali, uma castanha, um amendoim torrado, alguma coisa. Se der fome, eu tenho aquilo ali. Isso é provisão, eu estou provisionando. Porque é muito provável que eu vá precisar daquilo ali. E a empresa também tem as coisas que são muito prováveis. Olha, eu estou agora no mês de abril. Eu não tenho 13º para pagar em abril, mas lá em novembro, em dezembro, eu vou ter que pagar o 13º. Então, não tem sentido eu começar a provisionar desde já. Eu vou ter algum funcionário que eu vou dar férias em dezembro, outro em janeiro, outro em fevereiro, eu vou ter que pagar. Agora eu não tenho essa despesa. Mas o que acontece? Se eu começo a provisionar recurso para isso, quando chegar esse momento, quando chegar lá dezembro, janeiro, se eu tiver esse dinheiro, você concorda comigo que é muito melhor do que eu ter que correr para banco? Ou que eu perder meus fios de cabelo para juntar aquele dinheiro? E veja, outra análise, ó. Quando a empresa ela não faz provisão e ela chega naquela época, ela não tem caixa, é muito comum ela ir para banco, ela se socorre para banco. Então o que acontece? Só que o banco não te deu aquele dinheiro, o banco vai te emprestar aquele dinheiro. Então você pega emprestado e você tem que pagar, você tem a prestação daquilo ali. Então de repente você faz em 12 vezes. Aí você passa o ano inteiro pagando o 13º do ano anterior. A ideia de provisão é você fazer justamente o contrário, você já ir separando antecipadamente esse valor, em vez de pagar depois, antecipa, porque aí o que acontece? Em primeiro lugar, você para de pagar juro. Você não paga juro por isso. Segundo lugar, você passa até ganhar algum juro se você separar isso numa conta de investimento. Tem sentido isso para você? Tá bem? Então vamos falar de provisão aqui na prática. Vou abrir de novo a minha planilha aqui. Vamos lá. Legal. Voltando para a minha planilha, antes de falar de provisão, deixa eu te explicar a reserva, que a reserva é muito simples de você fazer. Como é que você vai fazer aqui? Na planilha, nem precisaria de planilha, né? Uma simples calculadora basta, mas eu coloquei aqui para facilitar a tua vida. Vamos lá. Imagina assim, ó, que tua empresa ela fature 150 mil por mês e você quer fazer uma reserva de 3 meses. Então, 150 vezes 3, 450 mil. Esse é o valor que eu quero reservar. Mas em quanto tempo eu quero juntar esse valor? Ah, eu quero juntar em 30 meses, digamos. Pronto. Já calculou aqui para você qual o valor que você tem que guardar mensalmente. Aí de repente você olha aqui, ah, meu Deus, mas é muito dinheiro, não consigo guardar 15. Legal, vamos juntar então para 2 faturamentos, quem sabe ao invés de 2, ao invés de 3, 10 mil reais, esse é o valor. Ah, mas eu acho que isso aqui dá para juntar em 24 meses. Joia.
Então 12.500 é o valor que você tem que reservar mensalmente para você ter esse montante. Simples assim. Eu não estou considerando nem juro aqui, tá? Estou considerando só valor para você guardar. Legal? E aí nós temos o outro ponto aqui que são as provisões. Como é que eu faço as provisões? Vamos imaginar o seguinte, aqui dá para ampliar um pouquinho para você ver melhor aí. É aqui, ó. Como é que eu faço as provisões? Se você sabe, essa planilha, quando você baixar essa planilha, ela já vem um pouquinho preenchida aqui, algumas coisas que a gente acha muito mais fácil você ter um modelo, né? Você ter um modelo para começar em cima daquilo ali é mais fácil do que fazer tudo do zero. Então, por exemplo, aqui, final do ano, certo que vai ter o 13º salário. Quando é que vence? Esse valor, esse mês de vencimento, é só para você ter um parâmetro, só para você ter uma visão geral. Ele não influencia nada no impacto aqui, não impacta nada. E aí, qual é a frequência dessa conta? Ela é anual, né? Eu pago uma vez por ano. Joia. Qual é o valor? Deixa eu ver o valor que eu joguei aqui de folha de pagamento. A minha folha de pagamento, onde é que está aqui? Salários, aqui em cima. Deixa eu ampliar aqui também. Estou voltando à planilha salários, R$ 25.000. Legal. Então, se eu tenho uma folha de R$ 25.000, eu vou ter um 13º de R$ 25.000 também. Tá aí. Como é que faz o cálculo? Se é anual, ó, 25.000 dividido por 12, eu devo provisionar mensalmente R$ 2.083,33 para chegar lá no 13º ter dinheiro para pagar. Maravilha, mas eu não tenho só 13º, eu tenho mais coisas aqui. Vamos colocar aqui férias, por exemplo. Férias, tá? Aqui tanto faz, não impacta muito. Também ela é anual. Férias, aqui 1/3 disso aqui, vamos fazer conta de padaria aqui, 12.000. Então vou ter que separar R$ 1.000 por mês. De repente lá você tem, qual é a outra despesa que pode ter? IPTU. Quando é que eu vou pagar IPTU? Lá em janeiro. IPTU também anual. Quanto é que deu IPTU? Tinha colocado ali. Vamos lá, IPTU R$ 300. R$ 300. Não é em Passo Fundo, certamente. R$ 300, então R$ 25 é o valor que eu tenho que provisionar. O que mais que eu tenho? IPVA. Vamos lá, quando é que eu pago IPVA? Em abril. Lembrando, IPVA dos veículos da empresa. Ah, mas o meu carro particular. Outra conversa, outra planilha. Aqui eu estou falando em empresa. Ah, então eu tenho lá 4.000 de IPVA, digamos. Joia. Provisão R$ 333,33 por mês. Mas eu tenho uma despesa, digamos, eu preciso renovar algum certificado aqui, alguma coisa que me garante que eu sou esse fornecedor, e esse certificado aqui eu não renovo ele anualmente, eu renovo ele semestralmente. Então olha só, e esse certificado me custa 1.200. Então o que ele fez? Ele dividiu esses 1.200 por 6 e jogou aqui o valor que você tem que guardar mensalmente para isso. Assim poderia ser bimestral, poderia ser trimestral ou até mesmo quadrimestral. Tá? Então aqui em cima ele vai te dar um cálculo. Esse é o cálculo total, esse é o cálculo de provisão que você tem que fazer mensalmente. O que eu vou fazer com esse cálculo aqui? R$ 3.641,67. Eu vou vir aqui, vou colocar aqui embaixo na minha planilha a provisão. Digamos, olha só, tá vendo que antes quando eu lancei as contas eu usei aqui a coluna realizado. Agora eu vou jogar na coluna previsto, tá? Eu tenho a coluna previsto. Mas eu vou começar a fazer previsão para o mês de abril. Ó. Então eu vou pegar lá em cima, abril, vou pegar aqui previsto e vou vir aqui, provisão. Quanto tem que provisionar? Acabei de esquecer o valor aqui. R$ 3.641,67. 3.641,67. Aqui no sul a gente fala com. Quando você ouvir um gaúcho falar que deu 3.600,67, significa que 67 é centavos. Às vezes a gente escorrega e larga uma dessas aqui. Então coloquei o valor aqui que eu tenho que provisionar. Legal, mas eu posso também colocar o valor de reserva. O valor de reserva mensal que ele calculou para mim, eu preciso reservar 12.500. Vou colocar também aqui na coluna reserva 12.500. Então, olha só, entende que você considerando o valor de reserva e o valor de provisão, você já parte de uma despesa de R$ 16.141,67? Você já parte disso. E aqui o que acontece? Aonde que normalmente a gente erra? A gente erra porque a gente não considera isso, principalmente a provisão. Aí chega lá final do ano, susto porque veio a conta.
Agora, se eu considero, se eu consigo reservar, se foi susto, acabou o susto, eu tenho lá reservinha para isso. Bacana? Até aqui. Dá um feedback para mim aí, por favor. Deixa eu ver o que é. O Éder ali fez um positivo, deve ter sido para minha pergunta lá, eu imagino. A Márcia escreveu perfeito, Fernando, como é bom ter essa previsão, deve ser. Eu tenho... sem dúvida, Márcia, eu sei, você tá tranquila nessa época, a gente até já conversou, né? Maravilha, acho que ajuda mesmo. Legal. Vamos voltar ali, deixa eu fechar a planilha aqui, volto para a apresentação. Joia, falei então de provisão, falei de reserva. Agora que tem um outro ponto também, e esse ponto você também precisa considerar na hora de fazer o teu planejamento financeiro. Esse ponto, ele se chama depreciação. O que é depreciação? Imagina o seguinte, por mais que você queira, e eu adoraria, né? Eu adoraria que tudo que eu comprasse para minha empresa ou para mim durasse pro resto da vida. Mas a realidade é que não dura. Vai ter fim aquele negócio. Então na empresa, eu compro um computador, vai ter um fim. Por mais que ele esteja bom, daqui a pouco ele já não é compatível com o meu sistema, não é compatível com coisas que eu preciso. Vou precisar trocar. O carro da empresa, uma viatura, lá Fiorino, aquela que eu falei para entrega, eu vou ter que trocar ela em determinado momento. Ela começa a dar manutenção demais, começa a se tornar cara. De repente uma cadeira vai quebrar, uma mesa vai ficar desconfortável, vou ter que renovar ali meu escritório. Tudo, na verdade, que a gente compra vai ter uma vida útil. E a depreciação é exatamente isso aqui, ó. Quanto que esse bem que eu tenho, ele me custa mensalmente. Por que custa mensalmente? Porque a ideia que eu dou, e veja, quando eu estou falando de depreciação aqui, se tiver algum contador me ouvindo, não me atire pedra depois, porque eu não vou falar da depreciação contábil, tá? A depreciação contábil, ela tem regras para isso, ela é um conceito, inclusive é para empresa de lucro real, isso na contabilidade. O que eu falo de depreciação é a gente planejar o financeiro, a gente ter uma gestão financeira, tá bem? Então a depreciação que eu vou falar não tem nada a ver com a contabilidade. Mas a depreciação, a ideia da depreciação, a ideia que eu proponho é que esse custo mensal que você tenha para reposição do mesmo, um custo que você só vai enxergar na hora de repor, você comece também a guardar mensalmente. Se você fizer isso, se você guardar mensalmente e você prever que aquele bem vai durar tal tempo, o mesmo vai acontecer. Na hora de você trocar esse bem, você está com essa reserva garantida, está com isso separado. E existe uma fórmula para a gente aplicar a depreciação aqui. E a fórmula é muito simples. A fórmula é o seguinte, eu pego o valor do meu bem, quanto que ele está custando, tá? Eu desconto o valor residual. O que é o valor residual? Tá? O valor residual é o seguinte, hoje eu comprei um item, vamos fazer um exemplo aqui, digamos que eu comprei um notebook aqui para a empresa e o notebook custou R$3.000. Vai ficar meio feio escrever aqui porque eu uso o mouse aqui para isso, mas vamos lá. Custou R$3.000 o notebook. Esse notebook eu estou imaginando que vai durar 36 meses. Depois de 36 meses, terei que comprar um novo. Ah, se durar mais? Joia, vamos calcular assim. 36 meses. Bom, esse é o valor do bem, 3.000. Mas lá depois de 36 meses, eu não vou pegar esse notebook por fora. Ele vai estar valendo alguma coisa. Tem um certo valor. Então vamos imaginar, o último que eu comprei eu vendi por 1.000. Vamos imaginar que esse vale a 1.000 também. Então vamos lá, R$1.000 aqui. Meu Deus, que zerinho bem feio aqui. R$1.000. O que eu vou fazer? 3.000, que é o valor do bem, menos R$1.000, e eu vou dividir por 36. Eu vou abrir minha calculadora aqui, porque eu não sou muito bom de português, que preciso dela fazer conta. 3.000 dividido por 1.000, aliás, 3.000 menos 1.000, R$2.000 dividido por 36, opa! Então perceba, este notebook, ele me custa R$55,55 por mês. Se eu pegar esse valor, reservar esse valor também, o mesmo vai acontecer na hora de trocar, vou ter dinheiro para comprar ele, e sem contar o ganho financeiro que eu vou ter com essa reserva. Vamos voltar para a planilha, vamos voltar para a planilha aqui. Aqui. Show, eu demoro um pouquinho porque tem uma mão de obra aqui para eu trocar entre a apresentação e a planilha, ela faz parte aqui. Mas tá aí, já deve estar aparecendo para você. Roberto perguntou, vai ficar online depois? Talvez, Roberto, vai ficar gravado, tá? Não online, ele vai ficar gravado aqui, só ele vai demorar um pouquinho para entrar no ar. Quem mais que entrou aqui? O Márcio da Barbearia Fortes, bom dia, Márcio, tudo bem? Então tá,
Vamos voltar para a planilha. Na planilha, eu tenho uma abinha aqui que eu criei que se chama depreciação. Qual que é a ideia da planilha? É facilitar a tua vida. Você não tem que estar fazendo conta na mão, conta na unha. Então, na planilha depreciação, o que você vai fazer? Você vai jogar os teus itens. Eu tenho um notebook, aqui eu vou informar a quantidade. Eu tenho um notebook, eu paguei, ele vale R$3.000. Então aqui ele já dá o valor total. O que seria o total? A quantidade vezes o unitário. O valor residual, lá quando eu for vender ele, vamos pegar o mesmo exemplo aquele, valor residual R$1.000, tá? 36 meses, né, a vida útil dele, então depreciação mensal, R$55,56. Aí eu tenho alguns itens aqui, 2 computadores, os dois juntos, cada um deles vale 4.000, os dois juntos valem 8, o valor residual 1.600, os dois juntos 3.200, eu estimo que 48 meses, então R$100 é o valor que eu tenho de depreciação. Vamos pegar uma viatura, por exemplo. Eu tenho aqui aquela Fiorino que eu falei de exemplo ali. Digamos que eu tenho mais do que uma, aí é importante, se eu tiver mais do que uma, é importante que eu discrimine aqui. De qual Fiorino eu estou falando? Eu estou falando da branca 2018. Mas eu tenho umas quantas? Então coloca a placa. Coloca a placa aqui, não tem problema. Quanto é que deve valer uma Fiorino? Agora eu me peguei de saia justa aqui. Eu vou dar um chute. Uma Fiorino 2018. Hoje está valendo 40. Não tenho nem ideia. Chutando totalmente. Essa Fiorino, ela vai me durar, eu já tenho ela há 2 anos, vai me durar mais 3 anos, tá? Daqui 5 anos eu vou ter que trocar, senão o negócio já encrenca, já vai estar ali com 200.000 quilômetros. Legal. Mas o valor dela, daqui 3 anos, quando eu for vender, ela não vai valer os 40, mas também não vale 0. Vamos supor que ela tenha barateado aqui metade do valor, tá? Caiu para R$20.000. Então, olha só, a depreciação da minha Fiorino, R$555,56. E a ideia é o quê? Que eu liste tudo aqui. Tudo que eu tenho, tudo que tem um certo valor. Vamos colocar coisas acima de R$100, por exemplo. Tudo que você olhar no teu escritório, eu tenho uma mesa lá que vale 200, eu tenho uma cadeira que vale 300, eu tenho um armário que vale 400, tenho um computador, tem um aparelho de telefone mais caro, tem um projetor lá na minha sala de treinamento. Tudo que você tem, você vai listar aqui e vai fazer o mesmo cálculo. Pega uma ideia de valor, valor residual, coloca tudo aqui. A hora que você colocar tudo, aqui em cima ele vai te dar o valor que você tem de depreciação. Então, R$731,11. O que eu vou fazer com esse valor? Eu vou vir na aba, aqui, primeiro semestre, e vou colocar aí. Eu de novo esqueci o valor. 731,11. Então, 731,11. E perceba um detalhe interessante. Lembra quando eu falei que a gente estava anotando as contas e a minha Fiorino tinha uma prestação de 1.800? Prestação dela é prestação dela. Depreciação é outra coisa. Por isso que ela está aqui, porque eu estou considerando que a depreciação é para eu repor esse bem. E se eu conseguir juntar o valor desse bem, lá na hora de trocar eu estou com o dinheiro guardadinho, de novo, não preciso me preocupar com isso. Essa é a ideia. Então por isso que eu preciso me preocupar também com a depreciação. Lista tudo, absolutamente tudo que você tem e vale algum valor, porque uma hora ou outra, esse item que você tem, você vai ter que trocar, você vai ter que comprar um novo. Não tem jeito, você não vai escapar disso. Então vamos voltar aqui. Voltando. Parei a planilha, abri a câmera. Foi. Deixa eu ver se está aparecendo. Legal. O que o Roberto comentou aqui. Preciso passar para alguns amigos empresários que não... Roberto, sensacional. Pode mandar para eles, pode mandar ali para baixar a planilha. Tá? O link depois, o link para você baixar a planilha, se você for passar esse vídeo para alguém, eu vou deixar ali no próprio vídeo embaixo, tem um textinho, eu vou colocar naquele texto ali o link para você baixar. Tá legal? A Jennifer, alguma dica de aplicativo que tenha planilhas como essa? Jennifer, aplicativo eu te confesso que não conheço. Eu gosto de sistema, de software de gestão, até online, tá? Mas eu prefiro software. Não sei te dizer qual tem tudo isso. Alguns têm uma coisa, alguns têm outras. Não conheço. Justamente por isso que eu montei essa planilha, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Muito bem. Ok. Então veja bem. Criei meu plano de contas, relacionei as contas,
Pensei na reserva, pensei na provisão, pensei na depreciação. Agora é hora de eu começar a planejar as minhas contas. Então eu preciso parar e pensar como é que eu vou planejar isso, quais os limites de gasto para cada uma delas. Principalmente nessa época, essa época de baixa, aqui eu tenho que olhar para isso com muito mais atenção. Vou voltar para a planilha. Não sei nem por que eu fechei, na verdade. Vamos lá. Voltei para a minha planilha. Estou aqui, ó. Então volto aqui na primeira aba. O que acontece? Ó? Eu vou pegar nessa minha conta aqui de previstos, tá? Em vez de abril, aqui eu vou fazer em maio. Maio está ali mais real. Talvez abril, algumas cidades estejam mais paradas que outras, né? Então vamos pegar aqui mês de maio. Mês de maio, o que eu vou fazer? Maio, o seguinte, eu quero, embora tenha crise e tudo, a gente tem potencial, o nosso negócio é forte, a gente não está parado, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo, eu quero aumentar minhas vendas. Enquanto todo mundo está pensando que vai baixar, eu vou me planejar para aumentar minhas vendas. Eu quero vender 120 mil de serviços e eu quero vender de produtos 65 mil. Legal. Então tá. Vamos lá. Aluguel, quanto é que eu vou pagar? Vai ter um reajuste aqui em abril de 5 mil, vai para 5.250. Condomínio vai manter em média aqui. Energia elétrica, não, energia elétrica é o seguinte, 1.500 não dá, a gente está pagando muita conta de energia. Vamos baratear esse negócio aqui, vamos fazer alguma ação, vamos mexer. Vou aceitar no máximo aqui 1.200. Tá, IPTU não vou ter lá em abril. Telefonia, seguinte, nada de ficar ligando toda hora para cliente para qualquer coisa. Vamos usar o WhatsApp, vamos fazer qualquer outra coisa aqui. Vamos baixar para 1.500 no máximo. Tá, telefonia móvel, mesma coisa. Não justifica gastar tanto. Vamos baixar aqui para R$500, fazer um plano melhor, enfim. Bom, salários. Talvez para eu vender isso aqui, eu não vou mexer em salários. Vai ficar aqui 25 mil reais. Essa é a ideia, que você vai olhando tudo ali. Material de expediente e escritório. Isso aqui estamos gastando demais, estamos gastando muito papel, parar de imprimir, vamos baratear. Despesa de viagem, estão indo em muita viagem desnecessariamente. Eu vou pôr um limite aqui de 4.500. Tá? Claro, né, gente, isso aqui tudo é hipotético. Bom, comissão, eu espero pagar mais comissão, não quero pagar menos comissão aqui. Então, em vez de 10, eu quero pagar 12. Tá, impostos, se eu quero vender mais, vou pagar mais imposto. Fica 11 aqui. Fretes. Vamos focar mais em serviço, que daí não tem frete. Então, de repente, frete aqui baixa para 1.000. Essa é a ideia, isso é planejar. Bom, cartão de crédito é o seguinte, preciso diminuir minha inadimplência, então vou tentar jogar o máximo possível no cartão, vamos aumentar aqui, digamos que de 1.800. Fornecedores, bom, talvez eu compre um pouquinho mais, aqui eu vou vender mais, né? Então, de 35 mil, aqui de 34, digamos que vai para 40. Legal, isso é planejar, tá? Isso é planejar. É isso que você tem que fazer. Despesa com equipamento, aqui ó, lá em investimento em equipamento, aqui digamos já terminou a parcela. Aqui a prestação da Fiorino continua. Então, planejei, coloquei as minhas contas, tudo no papel. Agora está claro. Claro, como isso aqui é um exemplo, né? Em cima dessa projeção ainda vou ter um saldo positivo. Mas é um exemplo, lembrando que é um exemplo. Então, planejei, coloquei uma meta em cima de cada uma dessas contas. Vamos voltar aqui, vamos fechar de novo a planilha. Joia! Mas e aí? Lembra que eu falei? Mapear as contas é muito fácil, calcular provisão, reserva, depreciação é muito mais fácil, é só jogar na calculadora ali, jogar na planilha, então mais fácil ainda. É simples de fazer isso. Colocar metas, aqueles números, quanto eu quero gastar por cada conta, a planilha ela não reclamou de nenhuma ali. Tudo que eu coloquei ela aceitou. Joia! Mas isso garante que aquilo vai acontecer? Não garante, eu não tenho garantia nenhuma. Eu preciso agora estruturar o meu plano de ação. Como que eu vou fazer para fazer aquilo ser cumprido? Como é que eu faço para efetivamente aquilo aconteça do jeito que eu quero? Então vou voltar para a planilha aqui novamente. Vamos lá. Vamos pegar a primeira coisa aqui. Eu quero aumentar minhas vendas de serviços. Planejei que a venda de serviço eu quero vender 120 mil reais. Eu vendia em janeiro, vendi 100, aí eu já tinha mapeado aqui que em fevereiro de repente vendi 90, em março 105, abril já caiu. Maio, quanto é que eu quero? Eu quero 120. Então eu vou começar a desenhar isso agora. Como que eu vou fazer para aumentar minhas vendas para 120? De novo, né, a planilha aqui já tem alguns exemplos. O que eu posso fazer, digamos, para aumentar a minha venda de 120? Olha, eu tenho um monte de cliente lá
que está parado, que faz tempo que não vem na minha empresa. Uma das ações é ligar para todos os clientes que não aparecem há mais de 90 dias, digamos. Quem vai fazer isso? Isso vou eu mesmo fazer. Coloquei meu nome aqui. Até quando eu vou fazer? Vou fazer isso até o dia 15 de abril. Aqui do lado eu vou colocar o andamento aqui para eu acompanhar como é que está isso. Não comecei ainda por iniciar. Já fiz uma, comecei de leve aqui, 25% feita. Eu já estou na metade, já liguei para metade, 50%. Estou quase terminando, 75%, terminei, concluído. Essa é a ideia aqui desse acompanhamento. O que mais que eu posso fazer? Eu vou intensificar, hoje eu não tô com presença online. Vou intensificar aqui, intensificar campanhas no Facebook. Aliás, fazendo uma aspas para vocês, tá fugindo um pouquinho do assunto. A empresa que não está investindo em marketing digital nessa época que está perdendo uma oportunidade incrível, tá? Porque os negócios eles estão caminhando cada vez mais para irem para o meio online. E a hora é agora. Quem não está preocupado em fortalecer a marca está chupando bala. Aproveita essa época e comece a se fortalecer lá. Mas vou fazer uma campanha. E a campanha que eu digo não é fazer um postzinho, pegar uma agência, faz um cardzinho lá. Vou fazer uma campanha mesmo. Vou investir para trazer o meu cliente para cá. Quem que vai fazer isso na minha empresa? Isso aqui eu vou passar para minha sócia, ela que se vire com isso. A Cris vai fazer isso aqui. Até quando que ela vai ter que fazer isso? Ela vai ter que fazer até o dia 20/4. Claro, estou conversando com ela, né? Não vou chegar a impor, aí não tem sentido. Por iniciar ainda. Tá bem, então eu vou olhar para cada uma daquelas contas e vou fazer isso. Tá? Eu posso pegar todas aqui, por exemplo, energia elétrica. O que eu vou fazer para reduzir de 1.500 para 1.200? Vamos pensar, nós podíamos fazer o seguinte, a partir das 16 horas desliga todas as máquinas de ar-condicionado, já está entrando, já está refrescando aqui, não tem mais tanta necessidade, então criar uma, como é que se chama? Conscientizar os colaboradores para desligar o ar-condicionado, a partir das 16 horas. Legal, quem vai fazer isso? Isso vai o Pedro fazer. A partir de quando? Nós vamos retomar a atividade aí, acho que lá pelo dia 20. Legal, então dia 20. Ok. E assim eu vou montando. Para todas essas contas eu vou pensando o que eu posso fazer para manter essa meta. Telefonia fixa, por exemplo. O que eu posso fazer para telefonia fixa? Eu posso criar aqui um WhatsApp corporativo aqui, que em vez da gente estar ligando para os clientes, a gente entra em contato pelo WhatsApp. Muitas pessoas estão até preferindo isso agora. Então, é uma ação. Então, começa a montar o teu plano de ação. O que eu vou fazer? A ação tomada. Quem fica responsável por isso? Qual é o prazo limite para ele concluir? E o andamento. Joia! Então, neste momento, você fez o quê? Você montou o teu plano de ação. Não é apenas colocar lá a meta, é você fazer algo para que isso aconteça. Feito isso, eu preciso me preocupar com o detalhe mais importante, tá? Mais importante de tudo isso, que é acompanhar. Veja bem, eu vejo muito empresário que mede, planeja, faz um plano de ação bonitinho e aí sabe o que ele faz com tudo isso? Salva a planilha, deixa ela lá, escreve no papel e atira numa gaveta. Não tem como acontecer desse jeito. Você precisa realmente se focar nisso aqui. Você precisa se preocupar em acompanhar. Acompanha todas as ações. Abre ali aquilo que você está fazendo, tá? Acompanha essa ação. Abre na planilha. Cris, era para você fazer isso até o dia 20, como é que tá? Mas não espera dia 20. Acompanha antes. Vai olhando lá dia 10 e aí, como é que tá? Já tá fazendo? Em que pé tá? Fulano, você ficou de conscientizar os colaboradores para desligar o ar. Como é que tá isso? Você já falou com quantos? Qual foi a reação? Vá acompanhando as metas de gastos, cada uma daquelas metas, né?
Tá acontecendo aquilo ali, eu tô ficando nesse limite, você precisa acompanhar isso. Mas não lá no final, não espera o final do mês, vamos ver quanto a gente gastou de telefone. Vai olhando, vai analisando, as operadoras, a maioria oferece um canal ali que você pode ir olhando, ou você vai monitorando as pessoas, vai vendo, vá fazendo cumprir. Essa é a parte mais importante. É isso que você tem que fazer. Você precisa se preocupar com isso aqui. Você precisa se preocupar em medir, você precisa se preocupar em planejar, você precisa se preocupar em montar o teu plano de ação. E sobre o plano de ação eu quero te falar o seguinte, ó. Não poupe tempo, não poupe energia na hora de montar o seu plano. Quanto mais você botar a cachola para funcionar ali, como é que eu posso ter mais venda? Como é que eu posso vender mais serviço, vender mais produto? Como é que eu posso cortar essa despesa? Pensa o máximo possível de ações que você pode fazer. Porque quanto mais você fizer, mais você pensar, mais fica fácil você ter esses resultados. Ou seja, quanto mais você plantar, melhor é a tua colheita. É uma regra simples. Agora, deixar acontecer, deixar para ver o que acontece, não é uma estratégia, não é planejar. O que a gente fez aqui então? O que a gente viu aqui hoje? Nós vimos como você entender e como você analisar as contas, nós vimos como você faz para planejar, para evitar sustos, a gente viu como faz para cumprir esse planejamento. Esse era o nosso objetivo, lembrando, né, você que ficou comigo aqui até o final, lembrando que o foco era o primeiro planejamento. Aqui não tem nada de complexo, não tem nada de avançado, não tem nada de difícil, não tem nada de impossível. É só fazer. Dá trabalho? Dá, mas é só fazer. A própria Márcia comentou ali nos comentários que ela faz isso e funciona. Isso dá resultado. Então aqui, se você assistiu aqui buscando algo extraordinário, não me atire pedra, tá? Nosso objetivo era esse, era falar do primeiro planejamento. Do primeiro planejamento de você ter um ponto de start. E eu vou te pedir de novo aqui, ó, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, tem um botãozinho ali embaixo, clica no sininho ali para você receber notificação de nosso conteúdo. A gente está fazendo o máximo possível para levar, quanto mais informação a gente conseguir dar, quanto mais conteúdo dar. Eu vi que nessa live aqui tem algumas pessoas que são do Empreendedor Líder aqui, a Jennifer, o Roberto, a Márcia, não sei se não me passei mais ninguém aqui, já viram isso, então é conteúdo que eu estou entregando de graça, conteúdo que eu só entrego lá no treinamento, e eu estou entregando de graça. A gente tem feito muito isso aqui, e o intuito é apenas um, é ajudar verdadeiramente, é ser contribuição para a gente minimizar esse impacto aqui. Isso assim, ó, deixa eu falar, ter um planejamento, você conseguir medir, você conseguir olhar, você conseguir pôr metas, você for montar um plano de ação, você consegue ter uma saúde financeira muito maior no teu negócio, você consegue estar preparado para qualquer eventualidade, para qualquer situação desagradável que aconteça, você está precavido, você está com a coisa prevista. E sem contar o seguinte, você realmente pensar no teu planejamento, você ter um planejamento financeiro organizado é o que faz, é um dos primeiros passos para que você tenha uma empresa independente de você. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer parar de apagar incêndio o tempo todo na tua empresa, se você quer ter uma empresa que verdadeiramente funciona, sem que você precise se envolver em tudo, considera esse passo, tá? Esse passo é imprescindível para que você possa ter um planejamento financeiro eficaz. Eu quero te deixar aqui, nós temos várias redes sociais, nós temos um canal lá canal no Telegram, chamado Canal do Empreendedor Líder. Esse canal você vê tudo em primeira mão, a gente lança conteúdo não diariamente, mas pelo menos 2, 3 por semana, a gente está lançando ali, então as coisas primeiro acontecem lá. Se você já usa o Telegram, segue aí Canal do Empreendedor Líder. Se você não usa ainda, baixa, ele é um aplicativo muito simples, é estilo WhatsApp, só que ele tem muito mais recursos. Nós temos a página no Face, temos no Instagram e temos aqui no YouTube também. Eu agradeço então você que ficou comigo até o final, você que está vendo a gravação, agradeço muito por você ter assistido, espero ter sido contribuição, espero que isso possa te ajudar na tua empresa. Quero te deixar aqui o meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.